A invenção é uma das qualidades que levaram a humanidade ao desenvolvimento moderno, mas infelizmente, nem todas as grandes descobertas são tornadas públicas. Por várias razões, as descobertas são escondidas de nós, porque é muito pouco rentável para alguém se o mundo ficar a saber delas. É sobre essas invenções que estão armazenadas nas prateleiras de arquivos fechados no mundo moderno que iremos falar na edição de hoje. Então, começamos! Muitas pessoas se deparam com uma doença terrível, cujo nome é câncer. Suas famílias esperavam que houvesse uma cura efetiva para esta doença de uma vez por todas. Acontece que todas as curas foram possíveis ainda em 1940. Foi durante este período que o psicanalista Wilhelm Reich inventou seu primeiro acumulador de energia orgânica. Já nos primeiros experimentos, descobriu-se que tais acumuladores têm um efeito positivo sobre o estado físico e mental de uma pessoa e também contribuem para a cura de muitas doenças, incluindo o câncer. Ele afirmou que o mundo ao nosso redor é preenchido com uma hipotética energia universal da vida, ou em outras palavras, de energia orgânica, que é produzida no processo de atividade da vida humana. Reich acreditava que, se essa energia for bloqueada no corpo, as doenças oncológicas começam a se desenvolver. Sua invenção foi um dispositivo construído a partir de camadas de materiais orgânicos e metálicos, que, segundo o próprio psicanalista, atraíram a mesma energia. Reich estava confiante de que a bateria que ele criou era capaz de curar o câncer. Hoje, é muito difícil estimar quantas pessoas esse método poderia ajudar, porque ele foi sufocado ainda na raiz. A Administração Americana de Controle de Produtos e Medicamentos ordenou que o dispositivo fosse destruído. E o próprio Reich passou o resto de sua vida na prisão e morreu em 2007. Em seu testamento, ele indicou que as informações sobre o princípio de funcionamento de sua invenção deverão permanecer secretas durante 50 anos após sua morte. Nos anos 40, outro conhecido cientista, John Searle, apresentou ao mundo sua própria invenção, gerador de efeito Searle. Este dispositivo gerou continuamente energia sem combustível. Para criar uma fonte de energia ambientalmente correta e sustentável, foram usados cilindros magnéticos que giravam em torno de um ponto fixo. Durante o tempo em que John estava conduzindo sua pesquisa, seus vizinhos observaram um fenômeno incomum. Discos estranhos se elevaram acima da casa do cientista e voaram. Logo, tais experimentos despertaram o interesse da BBC, e eles até fizeram um documentário sobre esses dispositivos incríveis. No início dos anos 60, o professor lançou uma grande campanha publicitária, a fim de divulgar informações sobre as suas ideias e até mesmo esperava receber financiamento do governo dos Estados Unidos da América, que era necessário para ampliar a escala de produção. Mas em vez de financiamento, ele recebeu uma recusa categórica. E após o lançamento do filme, ele teve que passar 10 meses na prisão. Searle foi acusado de roubar energia, porque ninguém acreditava que seu laboratório fosse alimentado apenas de sua própria fonte. No entanto, os seguidores do cientista estavam tão confiantes da utilidade dessa invenção que, até agora, continuam a compartilhar sua visão sobre o desenvolvimento do projeto na internet. E têm absoluta certeza de que o gerador funciona. A medicina moderna está crescendo rapidamente, mas as pessoas continuam morrendo de doenças incuráveis. Nem todos podem pagar medicamentos caros, mas a sua parte principal poderia ser completamente substituída por medicamentos fitoterápicos, que a própria Mãe Natureza gentilmente nos fornece. Mas, infelizmente, ninguém quer tratar do uso de medicamentos naturais, já que essas descobertas provavelmente não trarão bons lucros. Sim, e as empresas farmacêuticas sofrerão enormes perdas. Muitos remédios populares destinam-se apenas a suprimir os sintomas e não a combater o foco da doença. Milhões de pessoas em todo o mundo tornam-se reféns da situação, usando-os. Portanto, é extremamente desvantajosa para a indústria farmacêutica criar tratamentos eficazes. O objetivo principal da medicina moderna não é curar, mas tratar, e por um longo tempo, porque só assim garantirão constante fluxo de caixa. Mais recentemente, os cientistas americanos fizeram uma descoberta. A fruta tropical da guanabana, fruta da árvore graviola, tem um forte efeito anticâncer e ajuda ainda melhor do que a quimioterapia.
O suco desta fruta contém o anticarcinógeno mais poderoso do planeta, que tem um efeito devastador sobre as células cancerígenas. Nos países onde cresce, eles dizem que a guanabana pode ajudar a lidar com todas as formas da doença. Cerca de 20 estudos foram realizados, nos quais foi comprovado que o extrato de guanabana destrói células malignas de 12 tipos de câncer, incluindo câncer de cólon, mama, próstata, pulmão e pâncreas. No entanto, a medicina oficial não demonstrou o devido interesse no desenvolvimento posterior desta descoberta. TENS é um dispositivo especial da estimulação elétrica transcutânea do nervo, que foi criado para amaciar os impulsos da dor de partes diferentes do corpo sem o uso de substâncias narcóticas. O dispositivo foi fabricado pela Steamtech, mas em 1974, Johnson & Johnson os comprou e entregou ao departamento TENS em uma posição difícil, fazendo o dinheiro de fome. Por que fizeram isso? É muito simples. O problema é que a Johnson & Johnson, na época, lançou seu próprio remédio analgésico Tylenol, na base do paracetamol. Se a TENS estivesse disponível para compra, isso reduziria significativamente os volumes de vendas da Tylenol. Por isso, a empresa simplesmente comprou e bloqueou o lançamento deste dispositivo. Outra invenção surpreendente que não deixou ninguém indiferente foi a criação de um motor de carro que funciona com água. Em 2008, na exposição em Osaka, o chefe da empresa japonesa Ginipex, Kiyoshi Hirosawa, disse que o motor agora não precisava de gasolina ou qualquer outro combustível para funcionar. Ele funciona exclusivamente com água, devido à divisão e posterior queima de suas moléculas. O carro passou com sucesso em todos os testes e conseguiu andar 80 km com um copo só de água. Tudo estava pronto para estabelecer a produção em massa. No entanto, um ano depois, a empresa deixou de existir e nada mais sobre Kiyoshi foi ouvido. Imaginem quantas empresas globais de energia iriam à falência se os carros movidos a água estivessem à venda. Por esta razão, dificilmente se acredita que a empresa em rápido crescimento Ginipex fechou sem interferência externa. Uma das descobertas mais interessantes que poderia levar à preservação e extensão da vida de um grande número de pessoas que fumam foi a criação de um produto especial chamado HA. Uma jovem empresa de tabaco, Liggett & Myers, desenvolveu um cigarro no qual a maioria das substâncias cancerígenas foi removida. Mas os concorrentes diretos não gostaram da tal invenção. A companhia Philip Morris, que era a maior fabricante de cigarros do mundo. De acordo com os registros judiciais, o diretor da Liggett & Myers, James Mould, processou Philip Morris. Ele disse que teria sido ameaçado a arruinar a empresa se não aderisse ao acordo da indústria do setor sobre a inadmissibilidade de divulgar informações sobre os efeitos nocivos do tabagismo. E, se anunciar uma alternativa mais segura, os perigos do uso do tabaco seriam reconhecidos. Como resultado, o tribunal recusou-se a satisfazer a providência e a pressão da empresa rival não parou. Antes do julgamento, os cientistas da empresa já haviam publicado os resultados de suas pesquisas. Experimentos feitos em ratos domésticos expostos à fumaça de cigarros HA que demonstraram claramente uma diminuição no número de cânceres. Apesar disso, Liggett & Myers tiveram que fazer uma declaração oficial, refutando evidências de câncer em pessoas devido ao uso de tabaco. E o projeto do HA ficou por terra. Que interessante seria o mundo se todas essas invenções fossem publicadas? Compartilhe sua opinião nos comentários e likes. E por hoje é tudo, meus amigos. Tchau!